O Partido Missão realizou hoje em São Paulo um congresso partidário e, com isso, lançou a candidatura de Renan Santos à presidência da República. Essa oficialização acontece após os trâmites jurídicos da convenção partidária que havia sido feita no dia 20 de julho. O candidato a vice vai ser o militar da reserva Haroldo Medina, Coronel Medina, que foi o primeiro a discursar no evento. Neste congresso partidário, a sigla também lançou os nomes para as disputas estaduais. E as informações chegam conosco com o Danilo Moliterno. Fala ainda deste local na Zona Leste de São Paulo, onde foi realizada a reunião do Missão. Danilo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Yuri, e a todos ligados no Prime Time. Após, então, essa oficialização que a gente teve burocrática no dia 20, a gente tem agora esse ato político, em que a gente tem o lançamento da candidatura de Renan Santos. Como a gente está falando de um partido recém-criado que vai a uma eleição em primeira viagem, também um candidato que vai a uma eleição em primeira viagem, para a gente relembrar quem é Renan Santos, ele que é fundador do Missão, também fundador do MBL, o Movimento Brasil Livre, que se notabilizou, ganhou protagonismo, especialmente nas articulações e organizações de manifestações durante o processo que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas agora falando um pouquinho mais sobre o evento, Renan Santos por aqui foi o último a discursar. E a gente teve a maior parte de sua fala voltada especialmente, como você mencionou, Yuri, a se diferenciar Renan Santos de PT e de Bolsonaro. Ele indicou que ao longo de sua vida adulta só viu o país ser governado por essas duas possibilidades e fez críticas duras a ambos os lados. Indicou em um momento em que ele sobe o tom do seu discurso que o Missão, seu partido, vai colocar petismo e bolsonarismo na lata do lixo. Isso foi o que disse por aqui Renan Santos, que, portanto, repito, volta boa parte de seu discurso a fazer críticas tanto a Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT, quanto ao senador e pré-candidato, aliás, já candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e ao bolsonarismo como um todo. Também, no seu discurso, voltou a realçar eixos que a gente sabe são centrais para sua candidatura, como a defesa de medidas duras no que diz respeito à segurança pública. Disse por aqui, no momento em que ele, de novo, sobe o tom, que pessoas que roubem ou cometam outros crimes, roubem celulares, roubem carros ou cometam outros crimes, podem inclusive ser mortas por forças policiais, diz por aqui Renan Santos. E aí vale a gente dizer, saindo um pouquinho de suas falas, que a gente também tem uma série de pessoas da campanha de Renan Santos que circulam por aqui e a gente consegue colher algumas impressões que vão além do discurso político. A gente teve, por exemplo, por aqui, quando questionava esses coordenadores da campanha de Renan Santos sobre o fato de ele ir a essa campanha sem tempo de TV, sem tempo de rádio, sem uma aliança nacional, sem esses instrumentos que são importantes para qualquer candidato, essas pessoas indicando que essa campanha vai apostar especialmente na performance de Renan nos debates e em viagens ao redor do país que serão exploradas nas redes sociais. Para finalizar, vamos ouvir um trechinho do que disse por aqui Renan Santos? Nós não somos a negação do PT. Nós não somos antipetistas, nós não somos como outros ratos que se vestem de verde e amarelo, se apropriando dos símbolos nacionais, só para dizerem, veja só, eu sou o oposto do Lula. Quando você se define pelo seu inimigo, você nunca o supera. E é por isso que ambos têm que ir para a lata de lixo da história juntos. Durante o evento, Renan Santos e membros do Missão concentraram críticas ao presidente Lula, à família Bolsonaro e ao Centrão. A análise é de Caio Junqueira, que acompanhou o congresso do partido em loco e vem trazer a avaliação, a análise dele aqui para a gente no Prime Time. O lulismo, o bolsonarismo e o Centrão foram os principais alvos desse ato do Renan Santos, do Partido Missão, aqui no bairro da Moca, na Zona Leste de São Paulo. Renan Santos entrou no palco por volta das 5h30, fez um discurso de 1 hora, mas até este momento os principais alvos dos discursos de todos que os antecederam foram o bolsonarismo, Flávio Bolsonaro, o governo Jair Bolsonaro e também figuras do Centrão. Por exemplo, durante a apresentação dos candidatos a governador, o Missão tem 9 candidatos a governador, cada um pode falar mais ou menos por 13 minutos, e muitos deles direcionaram suas falas em críticas a Flávio Bolsonaro, ao governo Jair Bolsonaro, ao bolsonarismo e ao Centrão. Foi no momento depois em que Renan Santos entrou no palco,
mais ou menos 5h30 da tarde, que aí sim equilibrou um pouco essa balança, com muitas críticas ao presidente Lula, a Flávio Bolsonaro e ao bolsonarismo e ao centrão. Mas aí que a presença, o alvo, como Lula e o petismo, ficou mais intenso durante essa convenção. Em Minas Gerais, um ato com muitos jovens, um ato cheio, né? Um público muito próximo, né? Que montou esse partido. Vamos lembrar que é um partido que é egresso do Movimento Brasil Livre, que liderou ali as manifestações que levaram ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Então, é um movimento que nasceu no antipetismo, mas aqui eles buscaram muito fincar essa ideia de que eles não são apenas só antipetistas, eles têm uma postura muito contra o establishment político, contra o lulismo, contra o bolsonarismo e contra o centrão. Apresentaram também, esse era o mote principal do evento, o Livro Amarelo, que é um programa de governo com mais ou menos 500 páginas, que traz um diagnóstico do país hoje e apresenta propostas em linhas gerais, propostas principalmente na economia, na área social e também em política externa. A analista Isabel Mega também estava presente ao Congresso do Missão e analisa a aposta de Renan Santos no eleitorado independente para garantir mais espaço na disputa eleitoral. Um discurso anti-Lula e anti-Flávio Bolsonaro, o candidato do Missão, Renan Santos, busca mirar o perfil de um eleitorado independente, ou seja, aquele eleitor que não se identifica necessariamente nem com Lula e nem com Flávio Bolsonaro. Esse é um dos principais desafios de todos os candidatos na disputa à presidência da República. Aqui, no caso do Missão, Renan Santos ainda assim evita o rótulo de que seria uma terceira via. Ele diz que tem um caminho próprio e que deve convencer o eleitorado de que é a melhor opção. Renan Santos também evitou falar dos outros candidatos. Apenas em um momento citou Romeu Zema, quando ele fez uma comparação para dizer que ele, Renan Santos, seria o candidato com mais energia para ir para uma disputa contra o PT ou, eventualmente, contra Flávio Bolsonaro. Ele diz que os outros candidatos, e aí cita Romeu Zema, não teriam independência para fazer isso. O tom aqui mais preponderante durante esse Congresso do Missão foi essa escalada em relação a críticas, tanto de Flávio Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Ele falou sobre o distanciamento do Movimento Brasil Livre, o MBL, que deu origem ao partido Missão ainda em 2019, e também para demarcar esse tom muito crítico em relação aos governos do PT. Renan Santos vai ter um desafio de diversificar o seu eleitorado na busca por esse perfil do eleitor independente. E por que isso? Hoje, com forte engajamento digital e pouco tempo de TV, Renan Santos tem muito mais engajamento junto ao eleitorado jovem, de até 25 anos de idade. Ele próprio se colocou aqui como candidato de uma geração. O desafio dele é conseguir ampliar essa margem do eleitorado para também trazer uma capilaridade em relação ao eleitorado de 25 a 50 anos de idade. Renan Santos, mirando esse eleitorado, também pode ajudar a contribuir para a divisão da direita, abocanhando votos dos outros candidatos que também se colocam nesse perfil de direita e, ao mesmo tempo, pode ajudar a abocanhar mais votos do eleitorado independente.